difícil estes 3 ou 4 minutos que vou falar, porque depois do António Salvador falar e ser o candidato a presidente, penso que está tudo dito, e bem, e portanto será uma tarefa um pouco mais hercúlea. Seja como for, quero falar de 3 dimensões do António Salvador, começando pelo António Salvador, do Sporting Clube de Braga, e depois daquilo que rapidamente também me moveu a aceitar o desafio lançado pelo Presidente António Salvador. Sou Presidente da Câmara de Braga, sou Presidente do Sporting Clube de Braga, considerem-se todos cumprimentados, braguistas e presentes aqui. Penso que é fácil, com aquilo que já foi apresentado, perceber que nos últimos 20, 22 anos o Sporting Clube de Braga, com um denominador comum chamado António Salvador, fez mais que nos restantes 80 anos anteriores. Isto é um facto que faz... Isto é um facto que faz, mesmo com algumas resistências de algumas pessoas de Braga, e legítimas, faz com que seja absolutamente evidente o trabalho e a liderança que foi desenvolvida pelo António Salvador. E, portanto, a minha primeira opinião sobre o António Salvador, já tive a oportunidade de ser membro da Comissão de Honra de anteriores candidaturas, é muito obrigado como sócio e adepto do Sporting Clube de Braga àquilo que foi feito pelo António Salvador. E atenção, eu já conheci o António Salvador antes dele ser presidente do Sporting Clube de Braga. Já nos tínhamos cruzado profissionalmente várias vezes, de forma até muitas vezes divertida, mas a verdade é que quando toca à institucionalidade, à responsabilidade e ao profissionalismo, eu sempre quis dizer presente, porque o António Salvador tem vindo a prestigiar largamente o nosso clube e a nossa cidade e a nossa região. E, portanto, mais uma vez, obrigado, Presidente António Salvador. E é natural que, com a idade que tem, ainda jovem, ainda tenha muita energia e ambição para fazer mais e melhor e olhar para um próximo mandato como um ponto de partida e não como um ponto de chegada, mas com uma base muito sustentada daquilo que já fez em vários níveis, quer desportivamente, quer até ao nível patrimonial. E sob esse ponto de vista penso que é praticamente insubstituível nesta fase e deixou um legado que nós todos só nos podemos orgulhar do nosso clube. Isto tem a ver com o Sporting Clube de Braga. E a verdade é que o clube passou a ser uma referência nacional. Já era conhecido, é verdade, já tinha alguma dimensão, já era o clube mais antigo, para além dos chamados 3 grandes, na primeira divisão portuguesa, e há mais anos, quando o António Salvador pegou num projeto, na altura era um projeto, agora é um projeto consolidado, quando pegou no clube há 22 anos, em 2004, ou em finais de 2003, foi por aí, e daí para cá o clube tem-se confundido com a cidade, e além portas da cidade nós temos, e eu que passo a maior parte do meu tempo fora de Braga há largos anos, por razões que têm a ver também com a institucionalidade dos cargos que tenho vindo a cumprir, agora como bastonário da Ordem dos Engenheiros em Lisboa, o Sporting Clube de Braga é cada vez mais um clube que, por um lado, não é surpreendente, ou seja, foi empatar no outro dia Alvalade, as pessoas que viram o resultado só no dia seguinte acham o resultado normal, não acham uma surpresa, acham normal. Pode acontecer, não acontece uma vez por século, como com outros clubes, e a cidade também tem um referencial que já pica aqui também muita gente. Aliás, eu costumo dizer, apesar de ter responsabilidades nacionais, que quando as pessoas em Lisboa dizem que Lisboa tem 2,5 milhões de habitantes, ou as pessoas do Porto dizem que têm 1,1 milhão de habitantes, então Braga tem meio milhão de habitantes. É preciso perceber como é que se comparam territorialmente as identidades regionais, porque de facto Lisboa cidade, só a cidade tem menos de 600 mil habitantes, Porto tem menos de 250 mil e Braga tem mais de 200 mil. Então temos que fazer a comparação dessa maneira. E é com esta territorialidade e com esta conjugação que eu me sinto muito identificado com a minha cidade e como bracarense. Fiquei incomodado em 2011 quando perdemos a final da Liga Europa, mais incomodado fiquei uns dias depois quando uma pessoa do Porto se estava a gabar, meu colega, que o Porto se podia orgulhar que tinha 2 cidades suas numa final europeia. A minha única pergunta foi, agora o Porto pertence a Braga? Desculpem.
também. Estas coisas têm de ser ditas desta maneira, nós temos de ser afirmativos e penso que temos a pessoa certa, quer como identidade de clube, quer como identidade da cidade, para projetar a nossa cidade além portas, porque a nossa cidade é já e muito facilmente, aliás, o Presidente da Câmara pode também confirmar isso naturalmente, com a experiência que vai tendo, muito forte e muito projetada além portas, além região e mesmo além fronteiras. Finalmente, porque é que Fernando Almeida Santos aceitou este desafio? Primeiro, pelas razões que já evoquei aqui e pela identidade que sinto naquilo que é a presidência do António Salvador. Sem dúvida, essa era a primeira grande razão. Depois, porque sou mesmo do Sporting Clube de Braga desde sempre. Tive a oportunidade de, há uns anos, há meia dúzia de anos, num jantar de debate em Lisboa em que tínhamos o nosso selecionador nacional, que por acaso é meu homónimo, Fernando Santos, em que, num jantar de debate, por ser em Lisboa, por coincidência só estava gente, ou pelo menos os que interpelaram só eram de Sporting ou de Benfica, e de repente apareceu lá um vice-presidente de Ordem, na altura era vice-presidente, a dizer que era do Braga, e ele, que não fez esta pergunta a ninguém, faz-me a pergunta a mim: qual é o seu segundo clube? E eu, Braga B, de imediato. E portanto, é bom que as pessoas percebam que quem é do Braga é mesmo do Braga, e há muita mais gente que é do Braga, e é isso que nos move. Eu sou filho de um bracarense que está aqui com 93 anos, sou pai de um bracarense com 18 anos que também está aqui, os três Fernandes, e portanto o meu pai é o sócio número 44 e só não é mais antigo, se calhar até já é mais antigo com renovação, porque já lá vai há algum tempo, mas só não é mais antigo porque teve que ir para a tropa em tempos e depois saiu para voltar a ser, senão se calhar já estava nos 10 plus, nos 10 mais. Finalmente, e última dimensão e mais engraçada, tem a ver com o facto de quando o António Salvador me ligou a convidar para ser presidente nesta era que eu acho que vai cumprir as metas a que se propôs. Acho que não, tenho muita confiança e convicção e quero fazer parte desse cenário, porque eu era parte daqueles sócios que gostava de ver o Braga uma vez vencedor da Taça de Portugal, outra vez porque a anterior tinha sido antes de eu nascer, e já vamos muito para além disso. Mais uma vez, obrigado. Mas estava no Uruguai, fui almoçar há mês e meio, 2 meses, fui almoçar, já tinha ganho as eleições para a Ordem dos Engenheiros, não tinha tomado posse para este segundo mandato, fui almoçar a um restaurante conhecido lá, e o dono do restaurante perguntou-me: tu de onde é que és? E eu: sou de Portugal. E ele: de que cidade? Braga. Ele: tem aqui um jogador que vem cá muitas vezes do teu clube, o Salazar. Conhece? Eu conheço, mal era se não conhecesse o Salazar, o nosso jogador. Então, olha, até fui convidado hoje pelo presidente do Braga, que me acordou, que lá estávamos desfasados, para ser presidente da mesa da Assembleia. Ele calou-se e não disse nada. Ao fim, quando já vínhamos embora, pediu-nos para tirar uma fotografia, a minha, ao presidente da região norte da Ordem dos Engenheiros estava comigo, põe-me a mão no peito e diz assim: decisões com o coração, ninguém pode recusar. A minha decisão foi uma decisão com o coração e, portanto, viva o Sporting de Braga. Obrigado, António Salvador. Vai tudo correr bem.